Olá, pessoas. Quem vos fala é o professor Antônio Eustáquio, mais conhecido como professor Eustáquio, e iremos apresentar para vocês a unidade 5 da Sociologia Geral e Jurídica, né? Essa unidade que vem trazer aí uns conceitos e noções básicas da sociologia, né? Ou seja, as possibilidades de pontes aí, né? Entre sociologia e direito. Então, aqui traz um primeiro conceito da sociologia, dizendo que ela é a ciência que estuda, obviamente, as relações sociais, comportamentos humanos na sociedade, estruturas sociais, né, instituições e padrões culturais. Também nos ajuda a compreender como as pessoas interagem, como as sociedades são organizadas e como as mudanças sociais ocorrem ao longo do tempo. Obviamente, todos esses fatores vão repercutir na formulação e na reformulação do direito, né? Traz também aqui definição e escopo da sociologia, né, que busca analisar a sociedade de forma bem objetiva e sistemática, né? O escopo abrange diversos aí, fornecidos como estratificação social, grupos, cultura, normas, desvio, mudança social, instituições como a família, a religião, a educação e a política e processos sociais. Ou seja, tudo que envolve aí a sociedade, né? Esses fenômenos traz também uma relação entre direito e sociologia. O estudo da relação entre direito e sociologia é essencial para os estudantes de direito, né? Porque a sociologia pode ajudar a explicar como leis são formadas, como são aplicadas e como profissionais da sociedade, né? Como profissionais da sociedade, não seja operador de direito, pode observar, né, essas movimentações sociais e, a partir daí, tirar as suas conclusões, elaborar as suas eventuais projeções aí no campo do direito. Pode destacar como essas leis refletem os valores e as normas de uma sociedade, bem como as influências sociais que moldam, né, as decisões legais. Então, é basicamente uma coisa influenciando a outra, o direito na sociedade, a sociedade aí devolvendo como um feedback para o direito repensar as normas, né? Coisa que eventualmente há essa reflexão, né? E devido aí a uma alteração nos costumes, nos hábitos sociais, também ocorre aí uma reflexão sobre o direito, né? Nesse sentido de acompanhar as atualizações, digamos, que a sociedade promove em suas ações de modo geral, como a gente colocou aqui no início. E, lógico, vem aqui alguns teóricos e história da sociologia, bem como o surgimento das escolas, né? A primeira, que existem várias correntes teóricas na história da sociologia. Alguns dos principais teóricos são, aí cita aqui, né, o Auguste Comte, que é o fundador da sociologia. Ele enfatizou a importância da observação empírica e da análise científica na compreensão, na compreensão da sociedade. O Comte foi o idealizador de um movimento interessante no campo científico, o movimento do positivismo. Então, Auguste Comte ele vai pensar na sociologia e, obviamente, na influência dela no direito como uma ciência quase que exata, né, das questões das ciências da natureza. Então, para ele, a sociologia deveria funcionar como uma física, ou seja, dentro de uma lógica onde o seu objeto de estudo pudesse ser observado, mensurado, controlado, ok? E replicado, né? Então, ele não aceitava apenas a sociologia como algo cientificamente provado, mas que envolvesse apenas, vamos dizer, pesquisas qualitativas, né? Então, tinha que ter uma quantificação dos seus objetos de estudo. Então, Comte idealiza isso, logo vem Émile Durkheim,
né? Temos também Karl Marx e Max Weber. Esse trio aí que idealiza, né? O Durkheim foca na análise de fatos sociais, como normas, valores e instituições, e é conhecido por sua pesquisa sobre coesão social e anomia, né? Então, como que esses termos aí durkheimianos funcionam na sociedade, né? Então, uma coesão, há uma movimentação em prol desses elementos, e a nossa missão aqui é instigá-los a investigar profundamente essa questão do Émile Durkheim. Karl Marx, por sua vez, envolve a teoria do conflito, né? Que enfatiza a luta de classes e também a influência das estruturas de ânimo na sociedade, né? Então, Karl Marx, a gente já citou em outras unidades, o Karl ele vai dizer, olha, juntamente com o Engels, que é o seu patrocinador, que a movimentação do ser humano em prol da transformação da matéria, nesse sentido, há uma transformação também do ser humano, né? Então, sociologicamente, já que as classes entram em conflito de interesses, como é que isso funciona dentro de um processo de normatização, dentro de um processo de uma constituição jurídica, de modo que atenda, né, essas instituições e, geralmente, as relações sociais, e, sobretudo, do trabalho, né? Já também Max Weber introduz aí também uma compreensão das ações sociais e a importância da compreensão dos significados culturais nas pessoas humanas, né? Então, a questão cultural, ou seja, a gente já chega, tem um mundo já pronto, com hábitos e costumes, e como que a gente assimila isso, e isso nos provoca aí um estado de subjetivação, de modo que a gente tenha que funcionar, digamos assim, em prol dessa sociedade, né? Aí vem as escolas funcionalistas, teoria do conflito, interacionismo simbólico, né? Teoria crítica, e para que vocês possam se aprofundar. A escola funcionalista, por exemplo, destacou a interdependência das partes da sociedade e como elas criaram para o funcionamento geral da mesma, né? Então temos aí partes da sociedade, cada uma dá a sua contribuição, mas é também uma provocação para reflexão a respeito do funcionamento geral dessa sociedade. Teoria do conflito, além de Marx, outros teóricos como Ralph, e aí vem abordar os conflitos sociais e a desigualdade como forças motoras da mudança, né? Então, o conflito não é entendido aí como algo negativo, mas sim como um propulsor aí de mudança, né? Afinal, se a gente pensar em teoria do conflito na atual conjuntura, vários grupos, através de alguma movimentação que não é um tanto pacífica, às vezes sim, muitas vezes não, mas é para obter visibilidade. De que eu estou falando? Dos movimentos aí quilombolas, dos movimentos negros, né, em busca de uma colocação, aí temos o sistema de cotas advindos dessa movimentação. E principalmente, não é, pessoas, o movimento LGBTQIANP+. Cada sigla que é agregada a esse conjunto significa um movimento em uma teoria do conflito, que traz aí o quê? Mudança conforme o texto nos incentiva, né? O interacionismo simbólico também é outra questão. É o papel dos símbolos, a linguagem, a vida cotidiana na construção de realidade social, né? A realidade é algo dado como um fenômeno para todos nós, e nós costumamos construir essa realidade conforme aí talvez um desejo nosso, né? Então a realidade ela é nua e crua, como diriam alguns autores, mas ao mesmo tempo, para mim, de repente, ela tem um tempero que eu a trato como algo bem positivo, né? Apesar da crudeza, da dureza da realidade que se apresenta diante de mim, eu simbolizo essa realidade pela minha linguagem, né, de um modo pacífico, de um modo tranquilo. Ou não, eu construo uma outra realidade que vai atender os meus anseios. Aí gera
né, através dessa interação simbólica, uma subjetivação, uma compreensão minha a respeito daquele fenômeno que se apresenta diante da minha percepção, né? Temos aqui conceitos fundamentais que a unidade vai trazer: sociedade, comunidade, cultura, socialização, estratificação social, né? Então são conceitos fundamentais. Sociedade, um grupo de indivíduos que sofreram, aí ele coloca conversas sociais regulares, né? Sessões e uma cultura comum. Sofreram, é um conceito meio que, né, complexo, mas eles foram influenciados, ok? Na sociedade. Então tem ali outros fatores que vocês verão dos pensadores clássicos aí. Então a sociedade é esse grupo de indivíduos que foram forjados aí por conversas sociais. Comunidade, um grupo de pessoas que vivem uma área geográfica específica e tolerada socialmente, né, próxima, e relações interpessoais mais intensas, né? Então a comunidade, aí um espaço micro da sociedade, né? Cultura é um conjunto de padrões compartilhados de crenças, valores, costumes, arte, linguagem e outros aspectos da vida social que são transmitidos de geração em geração, né? Então uma cultura dentro da sociedade aí inclui também a transmissão de valores, de normas, de regras, de leis, né? Portanto, tem a ver com conexão ao direito. Socialização, termo, né, super importante. O processo pelo qual os indivíduos aprendem e internalizam as normas, valores, comportamentos e papéis em sua cultura, né? Então essa socialização, ela é aí o processo de transmissão da cultura, né? Ela é socializada, isso é fundamental em matéria de a construção de um muro do conhecimento, né? Porque nós, como seres humanos, a gente tende a melhorar cada vez mais a nossa aprendizagem, a agregar, a enriquecer, né? Então, a socialização de suma importância para entender como imprescindível, né, o processo normativo, legal, de regras e leis, ele é transmitido, né? Eu costumo trazer um exemplo de estudos na área da psicologia, que já publiquei um livro aí, na oportunidade a gente passa para vocês, sobre a socialização da violência, né, a socialização da pacificação, né, como é que isso funciona para pensadores da sociologia também, né? Ou seja, se uma pessoa recebe um processo de socialização de modo que ela desenvolva, né, aí um hábito, um costume para conviver, né, de modo salutar em sociedade, tudo bem. Agora, se ela é forjada com muitos conflitos e muitos desafios que não são internalizados, não são muito bem aceitos, a convivência deixa de ser salutar em sociedade. Fundamental para o estudo do direito, né? Estratificação social, organização hierárquica da sociedade em classes ou estratos, né, com diferentes níveis de status, poder e recurso. Essa estratificação pode ser baseada em fatores como classe social, gênero, etnia, educação e ocupação, né? Então, a estratificação, Karl Marx vai fazer a pirâmide, né? Daí a base como o trabalhador, a luta de classes, e o topo como aí os donos dos meios de produção, né? Nessa transformação, através dessa estratificação, ocorre aí uma internalização melhor, que você vai ter essa percepção, né, e essa visibilidade da estratificação e compreender bem como é que a sociedade funciona, vamos dizer, apesar, né, da estratificação, ok? E desigualdade social, fundamental para a gente compreender os movimentos que nós temos, ou tivemos, né, há tempos anteriores e na sociedade atual. É a disparidade na distribuição de recursos, oportunidades e recompensas dentro de uma sociedade, né? Então, é assim.
Eu me lembro muito bem do discurso do Delfim Neto: todos os brasileiros contribuem para a construção de um bolo, mas na hora de repartir o bolo, alguns recebem uma fatia maior e outros nem tanto, né? Então, uma metáfora aí para a gente refletir sobre essa questão econômica. Normas também, outro conceito que traz aqui a nossa unidade: regras ou diretrizes que orientam o comportamento dos indivíduos em uma sociedade. Podem ser formais, leis, ou informais, normas sociais não escritas, né? E valores, princípios ou crenças amplamente aceitas que guiam as escolhas, ações das pessoas, né? Fundamentais para a definição do que é considerado certo ou errado em uma sociedade. Papéis sociais, também aí relevantes, né? São conjuntos de comportamentos e expectativas associados a posições específicas dentro da sociedade. Cada indivíduo desempenha vários papéis sociais ao longo de sua vida, né? Papel de pai, papel de mãe, papel de professor, papel de operador do direito, papel de político, enfim, papel de irmão, papel de amigo, essa diversidade que a gente tem aí de papéis. Dentro da questão religiosa também, né? Mudança social refere-se à transformação contínua das estruturas sociais, instituições, valores, padrões culturais ao longo do tempo. Pode ocorrer devido a fatores como inovação, conflito, migração e avanços tecnológicos, né? Que é o que a gente tem hoje. Há pouco tempo, a questão da Venezuela, né? Então, provocou aí a migração de pessoas para o Brasil. Isso trouxe para nós aqui umas novas perspectivas de relações sociais através de uma mudança social aí, né? Transformação contínua de estruturas, instituições, tudo foi modificado. Aí nós temos aí uma discussão de alguns benefícios que o nosso país tem e que lá não tinha, e que as pessoas que aqui chegaram passaram a usufruir, né, desses benefícios. Isso tem a ver com uma discussão ampliada aí sobre direitos humanos, tá? Estabilidade social também é uma questão tratada nessa unidade, que vai trazer aí uma reflexão sobre a capacidade de uma sociedade de manter suas estruturas, né, e uma ordem social a longo tempo, ou seja, estável, né, uma estabilidade social. Essa estabilidade pode ser mantida através de quê? Da adaptação às mudanças e resolução de conflitos de maneira construtiva, né? Então, na política hoje, a gente observa muito esses desafios para a gente, no campo do direito também, né? Devido a que muitos avanços tecnológicos, muitos recursos, eu posso citar um deles, né? Que hoje você tem a inteligência artificial generativa, e que pode ajudar e muito a produzir, né, aí também conhecimentos, e a produzir peças no campo do direito, sem exigir tanto esforço do seu aí, operador, né? Então, mas muito cuidado ao usar essa facilidade, que a gente vai deixando de exercitar outros aspectos, né? Ou seja, aí as condições da psicologia, a memória, a assimilação, a atenção e a reprodução cultural, que é, né, um campo também do conhecimento. Então, assim, temos também aqui as instituições sociais, padrões duradouros, né, o comportamento humano alcançado para atender às necessidades básicas da sociedade. Elas desempenham um papel fundamental na organização da vida. Então, as instituições sociais, aí tem um campo da psicologia social, da filosofia social, da antropologia social, né, e dessa parte da sociologia geral e jurídica que amplia, né, a visão do operador de direito em relação às ações sociais dessas instituições, que são necessárias, né? Família e casamento, instituições, né? Família é uma instituição social fundamental que envolve relações de parentescos e laços afetivos, né? Me lembro de uma leitura aí do livro Cidade Antiga, né, de Fustel de Coulanges. Sugiro a leitura para vocês, que fala sobre a instituição casamento, a instituição família, né? Então, é um clássico aí, mas muito interessante a leitura.
educação e a socialização, ou seja, o espaço geográfico das instituições educacionais e o que é socializado lá para além das ideologias, economia e trabalho, né? Afinal, necessitamos, né, de essa dinâmica entre economia e trabalho, mais a parceria dos outros campos, das outras instituições. Economia, uma instituição que abrange atividades relacionadas à produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Uma reflexão, será que isso funciona no campo jurídico, né? As relações de trabalho regulamentadas por leis trabalhistas, que tratam os direitos dos trabalhadores, afinal, né? Contrato de emprego, condições de trabalho, salário mínimo e segurança no trabalho, né? Tem amplas questões aí que o texto vai trazer para vocês. Política e poder. A política envolve a tomada de decisões coletivas, a gente falou de Aristóteles, né? A arte de governar, a alocação de recursos de uma sociedade. No âmbito jurídico, as instituições políticas são regulamentadas por leis que definem o funcionamento dos órgãos governamentais, eleições, partidos políticos, direitos políticos dos cidadãos e responsabilidades dos representantes eleitos. Okay? Então, parece caminhar juntas, né, a política e essa sensação de poder, de ocupar um lugar que é geralmente tratado como lugar de poder, afinal são representantes, né, do povo aí num sistema democrático. É um momento de reflexão. Religião e sistema legal. A religião é uma instituição que engloba crenças espirituais e rituais compartilhados por um grupo de pessoas, né? Então, no contexto jurídico, as leis garantem a liberdade religiosa e regulam questões como casamentos religiosos, liberdade de expressão religiosa e isenção fiscal para instituições religiosas, né? Na atualidade, a gente observa aí os desafios para o operador de direito nessas áreas de atuação, porque temos aí muitos desafios, não costumo dizer dificuldades, conflitos, né? Nessa unidade também traz o estudo de teorias sociológicas aplicadas ao direito, funcionalismo e suas bebidas alcoólicas. Funcionalismo é uma teoria sociológica que enfatiza a interdependência e a harmonia das partes de uma sociedade para manter o equilíbrio social. Então, no contexto das bebidas alcoólicas, podemos aplicar o funcionalismo observando como a sociedade regula e utiliza o álcool, né? O direito entra aqui para estabelecer regulamentos, leis de consumo e diretrizes para a venda de álcool, visando garantir a ordem pública e minimizar os efeitos negativos do consumo excessivo, né? Então, o funcionalismo também analisando como uma retenção do álcool, como ocorrido nos Estados Unidos na década de 1920, pode criar conflitos sociais e psicológicos, né? Tem todo aí um processo regulatório, a psicologia também acompanha muito de perto isso. Outra questão, conflitos e teoria marxistas. Os marxistas focam na relação de classe, né? Na luta, não pelo poder na sociedade. Então, no direito, isso pode ser aplicado na análise das leis e regulamentos que favorecem uma classe em detrimento da outra, né? Entanto, aos donos dos meios de produção, como diria na classe antiga, né? Ou daqueles que vendem sua força de trabalho, né? Teoria do interacionismo simbólico. Já falamos um pouco disso, o interacionismo enfatiza a importância dos significados e símbolos na construção da realidade social. No contexto do direito, isso se relaciona de como as pessoas interagem e dão significado às leis e às normas, né? Então, como eu disse na outra unidade, Sócrates entendia literalmente que as leis foram feitas para serem cumpridas, ainda que pareçam injustas. Mas eu já ouvi muitos dizerem, olha, não, as leis foram feitas para serem burladas. Então é a construção simbólica, né, dessa realidade que se apresenta diante de você e cada um vai, dependendo do seu processo de subjetivação, na compreensão disso, né, agir, se comportar conforme ou não as regras e normas e leis. Abordagens críticas e de gênero.
A abordagem crítica analisa as desigualdades e injustiças sociais presentes no sistema legal. No âmbito do gênero, isso envolve avaliar como as leis e normas podem perpetuar desigualdades de gênero, como na representação salarial ou na violência doméstica, né? São temas bem atuais, né? E sempre atualizados, né? Ou seja, de onde vem, né, a questão da discussão filosófica, essa origem, né, de abordagem crítica e de gênero, né? Por que, enfim, a mulher tem ou ela é vista, né, de uma forma pela sociedade, isso tem origem, e o homem de uma outra forma, né? Se a gente voltar um pouco na história, a gente vai entender o berço da civilização ocidental, Grécia. Então, como eu disse em outra unidade, mulheres, crianças, escravos estrangeiros não eram considerados cidadãos, apenas os gregos, né? E detalhe, para a gente refletir sobre a questão de gênero, a mulher, ela era considerada apenas como um saco de procriação, ou seja, a mulher tomava conta da caverna e da prole, o homem saía para caçar, de um modo primitivo. Hoje, essa ideia ainda parece que funciona de um modo até inconsciente, porque é a valorização aí da questão de gênero, né? Um tem um serviço, digamos, que deve ser menos valorizado, ao passo que outros têm um serviço, têm uma outra função, um papel que deve ser mais valorizado. Tem vários elementos aí que eu vou deixar com vocês. Essa questão do estudo da sociologia jurídica, né, uma visão sociológica dessa regra, dessas normas e leis, tá certo? Cujo o objetivo aí é analisar essas relações entre direito e sociedade, compreender os processos judiciais da melhor maneira possível, a mediação e a resolução alternativa de conflitos e análise sociológica de casos jurídicos, bem como mediação e resolução de alternativas de conflitos, né? O impacto nas mudanças sociais e no sistema legal, enfim, uma investigação de modo que você vai adquirir algumas habilidades, se não todas, para se tornar um doutrinador do direito, e não apenas um operador, né? Eu acho que essa é a intenção maior do curso de Direito dessa instituição, né? Nós temos ali a missão conforme o bispo Manuel Ferreira sonhou. Bons estudos a todos vocês.